Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje a gente vai trabalhar dentro da disciplina que se chama Fisiologia, tá certo? E nós vamos falar sobre o sistema digestório, ou chamado também de trato gastrointestinal. Tudo bem? Pessoal, primeira coisa que eu quero falar é que vocês podem perceber que a câmera está mais próxima do quadro, tudo bem? Isso é especial para essa aula, galera, porque um dos desenhos que a gente tem ali, nós vamos precisar estar bem perto dele para observar os detalhes. Então, nas próximas aulas aí eu pretendo voltar com a distância normal, tá certo? A menos que vocês prefiram, né, do jeito que está aí, então vocês deixem nos comentários que eu tento manter assim. Beleza? Eu acho um pouco ruim porque eu perco um pouco de espaço branco em volta do quadro, que é onde eu costumo fazer minhas observações quando elas são necessárias, tá certo? Mas a gente pode conversar sobre isso aí. Galera, sistema digestório. Essa aula aqui ela vai ser dividida em 3 vídeos, tudo bem? Com margem para 4, mas eu estou bem inclinado a compactar todo o conteúdo em 3, não quero passar disso. O primeiro vídeo, que é esse vídeo aqui de agora, eu vou falar sobre, vou fazer uma revisão, na verdade, sobre a anatomia, e eu não quero gastar muito tempo no conteúdo anatômico aí do trato, beleza? Depois eu vou falar sobre o sistema nervoso entérico, galera, que é o sistema nervoso interno de todo o trato gastrointestinal, beleza? E uma ramificação entre o sistema nervoso entérico, né, desse tópico, é falar sobre a propagação elétrica das fibras musculares lisas, beleza? Do trato gastrointestinal aí, e por fim falar sobre a participação do sistema nervoso autônomo dentro desse sistema aqui, beleza? Primeiro vídeo. O segundo vídeo sobre o mesmo tema. Nós vamos falar sobre o reflexo da defecação, beleza? Nós vamos falar sobre os movimentos envolvidos e presentes aqui dentro desse trato, né? Então nós vamos falar sobre peristaltismo e sobre o movimento de mistura, né? Que são basicamente os dois que existem. Nós vamos falar sobre a participação hormonal dentro do processo de secreção, é isso mesmo, o processo de secreção sendo direcionado por hormônios, tá certo? Isso vai estar no segundo vídeo aí, junto com alguns outros comentários. Nós vamos falar sobre lei do intestino no segundo vídeo também, enfim. E no terceiro e último vídeo, galera, nós vamos falar sobre as funções secretadoras, né? Sobre as funções de cada porção de secreção dentro da digestão, dentro do sistema digestório, né? A gente vai perceber logo mais que várias partes desse segmento aí, eles vão secretar certas substâncias e nós vamos conhecer quais são essas substâncias, o que secreta o que, né? Acontece que para que os nutrientes, os alimentos sejam digeridos, muitos aminoácidos, muitas enzimas, né? Elas são secretadas e mandadas fora para que a digestão aconteça efetivamente. Então é uma loucura de substâncias, uma maluquice de elementos aí, e nós vamos conhecer todas elas, beleza? Na terceira e última aula do terceiro e último vídeo, beleza, galera? Então vamos começar aí, iniciar o primeiro vídeo sobre trato gastrointestinal ou sistema digestório. Pessoal, beleza. Galera, o trato alimentar, ele cumpre a função de abastecer os seres humanos com tudo aquilo que é necessário para que esse sistema viva, para que o ser humano viva. Beleza? E quais são os elementos que a gente pensa de cara que torna possível o ser humano viver? Né? Água, a gente pode citar de primeira aí, eletrólitos, né, variados, beleza? Nutrientes em geral, tá certo? E pessoal, para que o trato alimentar ele consiga funcionar e cumprir com a sua função, ele vai precisar da participação de cinco realidades biológicas para que tudo aconteça da forma com que deve acontecer. 5 passos, 5 segmentos, né? 5 atividades precisam estar acontecendo em auxílio ao sistema digestório. A primeira delas, galera, movimentação. A segunda, secreção e digestão. A terceira, absorção. A quarta, circulação. E a quinta, galera, controle nervoso e hormonal de todas essas 4 que nós falamos anteriormente. Vou tentar anotar em algum lugar aí do vídeo. Pessoal, então é o seguinte, calma que nós vamos falar passo a passo cada um deles. O primeiro deles, que é chamado de movimentação,
é que o trato alimentar ele precisa que esse alimento ele desenvolva e percorra por cada segmento tubular de seu sistema. Tá certo? O alimento ele tem que entrar e correr para que ele passe pelo processo de digestão. Esse primeiro passo leva ao segundo, que é a secreção e a digestão. Substâncias devem ser secretadas para então digerir, né, efetivamente esse conteúdo. O segundo passo leva ao terceiro, tá certo? Que é a absorção dessas substâncias. As células intestinais elas vão absorver esses micronutrientes, não é mesmo? Digeridos, né? O fruto da digestão vai ser absorvido, o que leva à quarta etapa, que é a circulação, talvez a etapa mais importante aí, porque não adianta essas células intestinais absorverem o conteúdo da digestão se eu não consigo deslocar esse conteúdo, não é mesmo, galera? Então eu preciso de um sistema circulatório ativo e funcionante para deslocar esses nutrientes para cada centímetro quadrado do meu corpo, né? Para o meu fio de cabelo ao meu dedão. Todas essas células precisam receber isso que eu consumo, os nutrientes, beleza, galera? E a quinta e última etapa aí é o controle, galera, o direcionamento nervoso e hormonal para que todas essas 4 etapas primeiras aí aconteçam da melhor forma possível, da forma ideal, da forma econômica, de forma perfeita. Tá certo, galera? Então, pessoal, vamos dar uma olhada na imagem aqui que a gente tem, tá certo? Aqui a gente tem o trato alimentar todo, né, ou quase todo, na verdade, e esse trato ele pode ser dividido, pessoal, em 2 grupos, beleza? O primeiro grupo, pessoal, nós podemos falar e chamar de elementos do trato digestório. E os elementos do trato digestório, galera, são a boca, beleza? A faringe, beleza? Os 2/3 finais dela, ou seja, a orofaringe e a laringofaringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Beleza? O primeiro grupo são chamados de elementos do trato digestório, são esses que eu falei. O segundo grupo, galera, as pessoas costumam chamar de células anexas, é o título do segundo grupo. Então aí entra as células salivares, beleza? Células não, gente, glândulas anexas. Glândulas salivares entram, né? Então a gente tem a glândula paráquina, não é mesmo? Sublingual e submandibular. Não sei se o nome está certo, não acho que são essas aí. Nós temos também o pâncreas, a bílis e o fígado, beleza? É o grupo chamado células anexas. Mas tem outras pessoas que gostam de expandir esse segundo grupo e dão o nome de elementos acessórios. E o grupo chamado elementos acessórios tem todas as glândulas anexas, mas eles colocam os dentes e a língua nesse grupo, acrescentam, não é mesmo? Porque eles reconhecem que os dentes eles têm participação na digestão, né? Principalmente os molares e os premolares, né? Eles trituram, né, todo o alimento, os incisivos partem tudo que comemos, não é mesmo? E a língua, galera, o processo de deglutição, né? Ela empurra lá para o fundo o que nós estamos comendo para então a deglutição, para deglutir isso que está na nossa boca, beleza, galera? Então aqui na imagem, por falta de espaço, eu coloquei o que a gente vai mais precisar, né? O foco dessa aula aqui não é o conhecimento anatômico, é o conhecimento fisiológico. Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem. Pessoal, a primeira porção ali do nosso desenho do trato gastrointestinal é o esôfago, tá certo? É esse tubo aqui, ó. O esôfago, pessoal, é um tubo mais ou menos aí de 30 centímetros, tá certo? E todo alimento que chega no esôfago, em cerca de 4 a 6 segundos, ele passa por todo ele e chega na segunda porção desse trato, que é o estômago, galera. Então, vou anotar aqui, ó. Beleza? E o estômago, pessoal, ele é dividido em 3 partes, beleza? Mas entre o esôfago e o estômago, galera, nós temos uma porção ali de tecido que se chama cárdia. E na cárdia, galera, nós temos um esfíncter que se chama esfíncter esofágico inferior. Beleza? Então, vou puxar uma seta aqui. Opa, vermelho não. Vou puxar uma seta aqui. A cárdia é a interseção entre o esôfago e o estômago. O esôfago, então, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama o fundo do estômago. E o fundo do estômago, galera, é aqui em cima mesmo, tá certo? Eu não tô doido, não. O corpo do estômago, que é o meio. Beleza? E nós temos o antro estomacal.
E o antro, galera, é mais ou menos aqui, ó. Beleza? É como se fosse o final do estômago, é o antro. Galera, entre o antro estomacal e o próximo segmento tubular do trato gastrointestinal, nós temos o chamado piloro, tá certo? Na região do piloro, galera, nós vamos ter também outro esfíncter, tá certo? Como aquele que a gente tem aqui na cárdia. O esfíncter aqui chama-se esfíncter pilórico, beleza? E ele fica na região do piloro, beleza? Então vou puxar uma seta aqui. E a gente lembra, galera, que o piloro ele vai ficar na região de interseção entre o estômago e o próximo segmento, que é o intestino delgado. Pessoal, o intestino delgado ele é dividido em três partes, não é mesmo? Então, o primeiro terço do intestino delgado se chama duodeno, beleza? E fiquem espertos nesse nome, galera, duodeno, porque quando eu comecei a estudar essa matéria no início do semestre, toda hora eu escutava falar de duodeno. Muita coisa acontece no duodeno, né? Que é depois do estômago. Depois que o conteúdo sai do estômago, ele começa a se movimentar bastante, a gente vai ver. Então fala-se muito de duodeno dentro dessa matéria. Eu li a matéria e toda hora eu ouvia falar de duodeno, coisas acontecendo lá. Eu falava, gente, onde diabos é esse duodeno? Né? Então é aqui, galera. É o primeiro terço do intestino delgado. Beleza? Olha a minha seta aqui, ó. Tá certo? O meio do intestino delgado, galera, recebe o nome de jejúnuo. Então eu vou puxar uma seta aqui para algum lugar, ó. Beleza. E o final do intestino delgado, galera, recebe o nome de íleo. Íleo. Galera, depois do íleo, nós vamos ter uma outra região de transação. Beleza? E entre o íleo e o próximo segmento nós temos uma válvula, também um esfíncter, que chama-se esfíncter ou válvula iliocecal, beleza? Porque essa válvula ela fica entre o íleo e o seco, beleza? Aqui, ó. Seco ou seco, né? Até hoje eu me confundo com esse nome. Mas pessoal, o seco ou seco, essa região aí é o primeiro segmento, a primeira porção do intestino grosso, tudo bem? O intestino grosso. E no intestino grosso, a gente vai ter o deslocamento desse conteúdo aí alimentar, né, do bolo fecal para, de fato, ser mandado para fora do nosso corpo. Então, o intestino grosso também é dividido em três porções, galera. O primeiro dele são chamados de... Os três segmentos são chamados de cólon. O primeiro cólon é chamado de cólon ascendente, tudo bem? Vou escrever aqui, ó. Cólon ascendente, que é o momento em que o alimento, galera, ele vai estar no estado líquido ou semilíquido, tá certo? Aqui a gente tem um colo transverso. No colo transverso, pessoal, nosso alimento ele vai estar em um estado pastoso, galera. No colo transverso esse bolo fecal aí vai estar em pastoso ou semipastoso. E por fim, aqui no último colo, galera, o colo descendente já vai estar no estado sólido ou semissólido, pronto para ser mandado para fora através do ânus. Não é mesmo, galera? Ânus, passando pelo colo descendente. Tá certo, galera? É muito legal a gente entender que todo o trato gastrointestinal, o sistema digestório, pessoal, é um único túbulo, tá certo? Um único túbulo. A cavidade oral em que o alimento vai sair, vai entrar no nosso corpo, galera, ela vai sair pela cavidade de defecação, galera, que é o ânus, tá certo? É tudo segmento de um mesmo túbulo, beleza, galera? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ânus e fora do nosso corpo. Durante esse caminho todo a gente vai absorver tudo aquilo que for necessário e o que não for vai ser mandado embora. Beleza, galera? Funciona assim. Pessoal, então vamos passar para a nossa outra imagem ali. Essa imagem aqui do lado, galera, é como se nós tivéssemos cortado aqui, vamos supor, tivéssemos feito um corte no duodeno e a gente pegasse a porção desse túbulo e virasse para a câmera aqui, tá certo? Então a gente ia ver alguma coisa parecida com aquilo ali. Nós temos 7 camadas de tecidos, pessoal, e é muito importante que a gente saiba o nome de todas elas, beleza? Então, essas camadas aí dos túbulos digestivos, elas vão receber uns nomes. Da camada
da parte tecidual, da camada mais externa para a interna, a gente tem, primeiro, a chamada serosa, tudo bem, pessoal? Que é representado por essas células vermelhas aqui mais externas. Então, vou puxar uma seta aqui, serosa. A serosa, galera, ela segue toda essa sequência de tecidos com duas camadas de tecidos musculares, tá bom? A primeira camada de tecido muscular que vem depois da serosa é chamada de tecido muscular longitudinal, é uma camada de tecido muscular longitudinal. E com longitudinal, galera, nós estamos fazendo referência ao direcionamento, ao posicionamento dessa fibra muscular. Elas estão posicionadas longitudinalmente, ou seja, elas estão seguindo todo o direcionamento dos túbulos. Beleza? Eu vou anotar isso aqui. Camada muscular longitudinal. A segunda camada depois da serosa, depois da muscular longitudinal, é a muscular circular. E agora ela não vai estar mais posicionada longitudinalmente, ela vai estar posicionada ao redor do túbulo, ao redor dos túbulos intestinais. Tá certo, galera? Deixa eu puxar outra seta aqui, ó. Tá certo? São as duas camadas em azul, galera. Tá vendo que a segunda camada, que é a longitudinal, eu coloquei uns círculos apenas, né? Como se a gente estivesse vendo a fibra de frente assim. E aqui eu coloquei só elas espaçadas ao redor do túbulo, beleza? Que são a camada tecidual muscular circular ao redor do túbulo. Pessoal, esse embaraçado vermelho aqui é a camada que leva o nome de camada submucosa, beleza? Olha aqui, ó. Submucosa. E pessoal, sub, ela tá acima, né? Ou tá quase em alguma coisa. Então, submucosa, a gente vai entender que tem uma camada logo e depois disso aí que se chama mucosa. Então, depois da submucosa, eu tenho uma outra porção muscular que chama-se músculos da mucosa. Beleza? Esse aqui em azul representado depois da mucosa. Vou puxar outra seta, ó. A próxima camada, galera, é a mucosa de fato. É todo esse embaraçado preto aqui, beleza? Vou puxar outra seta aqui para representar a mucosa, ó. Mucosa. E pessoal, a camada mais interna do nosso segmento tubular é um revestimento epitelial, né? São as células epiteliais que vão ter contato, né? Um contato literal com todo o elemento de digestão aí, vindo dos nossos alimentos, né? Fruto dos nossos alimentos. Então vou puxar outra seta aqui para revestimento epitelial. Revestimento epitelial. Então, pessoal, se a gente tivesse que criar uma ordem desses tecidos, né, de tecidos mais externos para mais internos, nós teríamos a serosa em primeiro lugar, tá certo? Em segundo lugar, nós teríamos o tecido muscular longitudinal, aqui ó, tá aqui. Em terceiro lugar, o tecido muscular circular, olha ele aqui, galera. Terceiro lugar. Em quarto lugar, galera, a submucosa, cadê? Tá aqui. Em quinto lugar, galera, nós teríamos o músculo da mucosa. Vamos colocar aqui, quinto lugar. Em sexto lugar, a mucosa. Cadê a mucosa? Aqui. Em sétimo lugar, o revestimento epitelial ou células epiteliais. Tá certo, galera? Só para vocês entenderem, terem bem claro aí a sequência tecidual de mais externo para o interior dos túbulos aí intestinais. Tá certo, galera? Pessoal, então dessas 7 camadas, 3 delas são musculares. E, pessoal, a camada muscular longitudinal e circular são responsáveis por esses movimentos que nós vamos ver no segundo vídeo, movimento de peristalse e de mistura, tá certo? Mas a terceira camada ali, perto da mucosa, o músculo da mucosa, né, a camada muscular da mucosa, ela está responsável por criar essas dobras em toda a parte interna desses túbulos, galera. Sabe? A parede do estômago, do intestino, eles têm rugas, beleza? Vocês percebem que eu fiz isso aqui, ó? E quem é responsável por criar essas rugas, por contrair a parede interna desses segmentos tubulares, é o músculo da mucosa, tudo bem? Já gravem essas informações aí, que são importantes, beleza? Galera, então é o seguinte,
Dito isso aí tudo que a gente tinha para falar, né, dado nome a tudo que a gente tinha que dar, olha aí pessoal, esqueci as glândulas anexas aí, não coloquei o nome não. Pessoal, isso aqui é o fígado, tá bom? Fígado. Aqui a gente tem o pâncreas, beleza? O pâncreas ele fica escondido atrás do estômago, não é pessoal? E a gente tem também a bile, não é? Onde é que eu vou colocar a bile aqui? Que conclui aí, galera, o chamado grupo de glândulas anexas, tá certo? Junto com as glândulas salivares lá em cima, não se esqueçam delas, tá certo? Tem 3, glândula parótida, sublingual e submandibular. Essas 3 glândulas salivares, junto com bile, fígado e pâncreas, concluem esse grupo de fato aí de glândulas acessórias ou glândulas anexas do sistema digestório. Beleza, pessoal? Galera, então tudo que está no quadro aí tem nome, né? A gente disse que tudo que a gente tinha para dizer. Então vamos deixar isso aqui de lado um minuto e prestar atenção aqui um momento, tá certo? Por favor. Galera, eu terminei de gravar essa aula aqui e assim que eu terminei a gravação eu percebi que tinha dado mais de 40 minutos de vídeo. Tá certo? Então, isso significa que eu vou dividir essa primeira aula aqui. Não vou postar 40 minutos de aula porque ninguém vê 40 minutos de vídeo no YouTube, né? Pelo menos não sobre essas coisas aqui. Se fosse alguma coisa mais interessante, né? Tipo o jogo do Cruzeiro, todo mundo assistiria. Mas, enfim. Galera, então provavelmente nessa aula que você acabou de ver aí, ela foi cortada, né? E eu iniciei essa mesma aula passando vergonha, né? Falando que o conteúdo sobre o sistema digestório seria dado em 3 aulas. Mas a gente já sabe que logo a primeira aula já vai né, ser dividida em 2, então pelo menos 4 vídeos terão sobre o sistema digestório. Mas tudo bem. Essa primeira aula que você viu, provavelmente a gente falou sobre a revisão de anatomia, né, e falamos sobre o corte longitudinal de lâmina aqui, né, do intestino, então a gente deu nome a tudo isso. E a segunda aula a gente vai falar sobre os estímulos elétricos das fibras musculares lisas do trato gastrointestinal, vamos falar do sistema entérico e vamos falar lá da participação do sistema nervoso autônomo em todo o trato gastrointestinal. Tá certo, pessoal? Se você está vendo essa aula aqui e o link da continuação ainda não está na descrição, é porque eu ainda não postei a continuação. Assim que eu tiver postado no canal, o link vai estar na descrição, então você termina de ver essa aula, já clica no link e termina de assistir o restante da aula aí. Tá certo, pessoal? Eu acho que é isso aí. A gente se vê logo mais, né? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Eu não vou deixar de me esforçar para resolver nenhuma. Tudo bem, galera? A gente se vê e até mais.